Muito bem, mais uma nova edição do programa Painel Alagoas. Eu quero aqui, um grande abraço, agradecer essa produção fantástica que nos dá essa liberdade, a direção também de um programa dinâmico, inteligente e em todos os viés da sociedade, em todos os níveis, dentro de uma plataforma do campo das ideias, a gente começa a discutir também as políticas públicas de uma forma equilibrada e mostrando a você que o homem é um ser eminentemente político. No momento que eu penso ou sinto alguma coisa, eu me torno um ser político, seja crítico ou seja construtivo. Muito bem, Painel Alagoas hoje com ele, juiz de direito, doutor John Silas, né? Conhecido juiz Silas, né? Ele agora passou ali em algum momento e alguma coisa caiu, o cabelinho tá branco, né? Conheci o doutor Jonas Silas nas nossos mutirões de casamentos coletivos e ele sempre fantástico, sempre cordial e tivemos, a última que eu tive com ele foi lá no ginásio do Fantástico, com mais de foram 882 casais, multiplicado por 2, fora testemunhos e tudo, aquilo ali foi o ginásio ficou pequeno. A Associação Primeiro Amor de Utilidade Pública Estadual, de Utilidade Pública Municipal e tem a Comenda Mário Guimarães. Hoje, ele é o entrevistado com muita honra, também ele é evangélico e sabe dividir as coisas, como aqui na TV. No momento que eu adentro ao recinto da TV Mar, eu sou um profissional. Agora, claro que as minhas convicções são definidas. Doutor João Silas, como é que vai o senhor? Tudo bem, meu amigo pastor. Prazer estar aqui com o senhor. Painel Alagoas, viu? Do Painel Alagoas, coisa boa poder participar. Eu sempre estou em casa, eu ligo a TV e sempre dou uma passada, sempre vejo sobre os seus programas. Tem outros colegas aqui também que apresentam também. Perfeito. E essa TV realmente ela está começando crescendo cada vez mais. Muito ousado, bom, né? Ousado. E as entrevistas aqui são entrevistas de primeiro nível, né? Isso é muito importante para que todos tenham conhecimento. Falar com o senhor é primeiro ter o respeito, né? Uma pessoa que realmente tem uma integridade na justiça e como pessoa humana. O acesso à justiça nesse período de Covid, dia 18 de março, foi que realmente saiu o primeiro decreto. Como ficou o comportamento na justiça, as audiências, os processos? O senhor hoje vai trazer assim um panorama né? geral de realmente, porque muitos ficam falando, o advogado, o escritório, não sei o que, a justiça está lenta. A justiça é um pouco lenta para algumas coisas, que também cresceu muito, né? Mas o Covid, o que atrapalhou e o que despertou também na justiça? O Covid veio e atrapalhou um pouco o desenvolvimento da justiça. Sim. Todos foram para casa, ficaram em casa e durante 3 meses ninguém movimentou nada. Sim. Os prazos ficaram suspensos, até que depois, devagarinho, foram vendo como é que poderia ser readaptada a função da justiça. E a partir de julho, então, a justiça voltou a funcionar remotamente. Todos os trabalhos começaram a ser feitos de casa, os despachos, decisões, sentenças. Só não tínhamos ainda as audiências. E essas começaram, então, a partir do mês de setembro, começou-se, então, as audiências remotamente. Hoje, a tecnologia ajudou muito e muito, realmente, na realização dessas audiências. Então, todo mundo hoje praticamente tem celular, praticamente tem o seu WhatsApp, então eles podem ser intimados pelo WhatsApp e poderão ser ouvidos também através do WhatsApp. O sistema dado pelo WhatsApp também capacitou a justiça dela a poder gravar essa audiência, tem um sistema de gravação. Nova modalidade. Uma nova modalidade. Tudo fica gravado, assegurado realmente o direito daquilo ali. E como é que ficou, então, o acesso da justiça? A pessoa ficou desassistida? Não. Ela não ia à justiça, não ia ao prédio do fórum, mas ela tinha os meios de poder chegar à justiça, seja através da Defensoria Pública, seja através do Ministério Público ou através da própria justiça, com os telefones que foram colocados à disposição.
A Defensoria Pública, ela colocou vários telefones, os seus núcleos que representam, e ali então a pessoa ligava para a Defensoria atendia, via qual era o caso, dizia o que precisava, os documentos eram enviados também via remoto, e a Justiça, eles preparavam então a petição, e nós recebíamos e dávamos então um andamento devido. Advogado privado, da mesma forma. Recebemos várias e estamos recebendo várias e várias petições e não há nenhum problema com isso. Nós recebemos, cadastramos, ela é protocolada, em seguida é aberto vista ao juiz ou ao promotor e depois vem para o juiz para ele dar a decisão. Se vai ser uma decisão, se vai ser uma sentença, então está funcionando hoje normalmente. As partes não foram prejudicadas? Né? As partes, nenhuma delas foram prejudicadas. O atendimento foi igualitário e o respeito, né? Tranquilamente, Agora, todos estão tendo o mesmo tratamento como se estivesse presencialmente. Perfeito. Tribunal de Júri. O Tribunal de Júri aí já é uma outra modalidade. Nós vamos fazer agora, de março até agora, não houve Tribunal do Júri, tá ok? Até se adaptar, ver quais seriam as melhores condições, como poderia ser feito, evitar a contaminação. Mas agora estamos vendo, então, que nós poderemos fazer o Tribunal do Júri com as restrições impostas pela saúde sanitária, né? Pela vigilância sanitária, obedecendo aquelas regras sanitárias de manter a distância de 1,5 metro, usar máscara, usar a máscara que é fornecida pelo tribunal. Então, tudo isso está sendo ordenado. A minha vara, por exemplo, nós vamos fazer o júri no dia 14 de dezembro. Dias 14 e 16, nós estaremos realizando o júri lá. Mas todas as precauções estão sendo tomadas. Então, os jurados vão estar presentes. Também afastados. Afastados, os bancos vão ser separados. São as mesmas. Vão ser limitados, quer dizer, a quantidade de jurados tem que ser o mesmo, são 25 iniciais, tá ok? Mas como Desses é que você vai trabalhar em cima a justiça? Se 25 já é aquele aperto. Mas o nosso tribunal ele tem capacidade para 100 pessoas. Né? Então, perfeito. 100 pessoas. Ali nós vamos separar os 25 inicialmente, vamos sortear os 7 que vão compor o conselho de sentença e os demais serão dispensados imediatamente. Entendi. Tá certo? Perfeito. Aí o promotor já tem o lugar dele lá separado, o defensor ou o advogado também já tem o lugar dele separado, como o juiz tem o lugar dele separado, tudo com a sua devida distância, já planejado, já visto, para que não haja nenhum meio de contaminação ou de contato entre as partes. A população, no caso, um júri meio delicado, quantos no auditório? Aí nós vamos limitar. Praticamente, primeira agora, né? Vai ser primeiro dia 14. Vai ser uma experiência que nós vamos fazer. Mas praticamente nós vamos limitar ao número que sobrar ali para que alguns possam adentrar, melhor dizendo. Mas a princípio o público não poderá acompanhar lá de dentro do fórum. Normalmente a justiça vai colocar painel, vai colocar TV para eles acompanharem. Tudo que é novo para alguns aspectos assusta. O novo traz um aspecto de o que é que vai ser o resultado, como será o resultado. Esse novo, ou essa nova modalidade, ou as modalidades no Tribunal de Justiça, em modo geral, a Justiça enfraquece, fortalece ou deixa mais lento o processo? Não, ao contrário, os processos estão muito mais rápidos agora. Por quê? Porque o juiz está em casa, ele só tem que sentenciar, tem que trabalhar no processo. Agora, ele não tem advogado em cima dele, ele não tem ninguém que está ali ao lado dele, tem que trabalhar. E nós temos trabalhado muito mais agora. A produção foi maior. O Tribunal de Alagoas, entre os 10 pequenos tribunais, está em primeiro lugar, com a produção já feita para esses tribunais de decisões já proferidas. Então, nós temos trabalhado muito mais do que realmente lá no fórum. E eu creio que essa pandemia veio mudar essa situação. Um lado positivo. Um lado positivo de que a produção será maior. Nós vamos trabalhar muito mais. Estamos trabalhando muito mais com resultados maiores e resultados melhores para os jurisdicionados. Eleições e pandemia. As eleições e pandemias, nós tivemos agora a eleição ontem realizada em todo o território nacional. Eu fiz a eleição lá na 46ª Zona Eleitoral, Cacimbinhas, envolvendo os municípios de Cacimbinhas, 2 de Riachos, Minador do Negrão e Estrela de Alagoas. A eleição ali transcorreu normalmente, sem nenhum problema. Tivemos um alto índice de abstenção, essa é a realidade. Mas isso era esperado, né? Já era esperado. O senhor acha que o medo do Covid ou a decepção no meio político? Não, eu creio que boa parte foi medo do Covid.
Medo do Covid. Apesar que alguns também queriam uma mudança, né? Mas agora uma coisa que me surpreendeu nessa eleição, pelo menos na minha zona eleitoral, foram os mesários. Os mesários compareceram em massa. Que não faltou mesário. Outrora eles sempre se esquivavam. Agora comigo lá, todo mundo compareceu para trabalhar. Eu fiquei boquiaberto quando vi todos os mesários. Mas foi gratuitamente ou teve pago? Não, pagamento? Eles receberam um valor de R$40 para a refeição deles, né? Mas eles compareceram em massa. Foi uma questão cívica. Cívica, justamente. Eles foram treinados, né, virtualmente, foi feito o apelo, mostrando a eles do trabalho, da responsabilidade que eles teriam para com essa eleição, e eles atenderam o chamado da Justiça Eleitoral tranquilamente. Foi tranquila a eleição, praticamente em todo o estado foi tranquilo. Não houve nenhum incidente, não houve nenhum problema. E lá na 46ª zona, muito mais tranquilo ainda. Achei interessante o cuidado que o senhor sempre tem, né? Pastor, 11 horas é complicado, mas eu vou chegar aí, meu Deus, venha para cá, né? Justamente. Pontual, isso é importante. É que nós acabamos ontem tarde, nós temos que conferir, né, os relatórios, temos que ver se está tudo em ordem, se não houve nenhum problema com as urnas, se foram transportadas em segurança. Então a gente tem que cuidar disso tudo. Então eu dormi em Santana de Ipanema e já vim hoje cedo para cá para atender o seu convite, que muito me honra nesse momento. Santana de Ipanema? Não, Santana de Ipanema. Dormi em Santana de Ipanema. Quantas horas de lá para cá? São 3 horas de viagem. Você viu voando, hein? Não, nem tanto. São 220 quilômetros até aqui. Saí de lá 9 horas, meio-dia eu estava aqui. Graças a Deus. Não tinha trânsito, né? Pouco trânsito, pô. Trânsito só aqui em Maceió, na chegada de Maceió. Perfeito. Agora, a ética do trabalho em família. Como é que o senhor começa a enxergar essa situação dentro de uma composição jurídica? A ética hoje ela deve permear todo o sistema. Sim. Seja na família, seja no trabalho, seja onde você for, a ética ela tem que estar acima de qualquer coisa. Eu leciono essa matéria na faculdade e faço ver aos alunos... Qual o nome da faculdade? Da UFAL. Da UFAL. Somos professor da UFAL, certo? E eu faço ver a eles da necessidade de eles serem éticos, profissionais éticos. Que o profissional que não for ético, ele não tem vez no mercado. Então, ele tem que mostrar a sua integridade em tudo que ele fizer. Ele tem que ser ético em todas as situações. Até para dizer o não. Até para dizer o não, ele tem que ser ético. Porque um advogado que não for ético, o seu cliente não vai confiar nele. E a confiança é a base de tudo. E a eticidade ela tem que permear todo o trabalho do advogado, tem que permear todo o trabalho da justiça, tem que permear todo o trabalho de um pai, de uma mãe, de um filho. Então a ética ela está em todo lugar. E a ética é o reflexo do seu caráter. Aquilo que você quer ou aquilo que você faz e que deve refletir realmente a ética que você tem que dizer como é que deve proceder. Falando sobre ética, eu sei que o Tribunal de Justiça tem uma aula muito interessante sobre a questão dos mutirões, né? Certo. Dos casamentos. Como é que fica esse momento de liberação? Eu estou na fila. Eu sou pastor casamenteiro. Estou na fila. Inclusive, nós fizemos vários casamentos lá da sua associação, né? O último, o senhor disse aí que foram 800 e poucos casais, né? Quase 900. E foi muito bacana ali ver o pessoal ali prestando atenção, né? Todo mundo resolvido. Ali é um dos acessos da justiça, né? A forma como o senhor prepara ali é da forma que as pessoas têm de acessar a justiça. Ou seja, elas não têm um documento de casamento, têm um desejo de casar e elas não têm como casar, não têm como despender o valor para poder casar. O que o senhor faz? Então, pela sua associação, o senhor providencia os meios para que elas possam realmente realizar o seu direito. E a justiça coloca, então, à sua disposição todos os seus serviços para que eles sejam devidamente concretizados. E nós somos escalados como juiz para irmos lá e celebrar o casamento. E eu gosto de fazer casamento, é uma festa, né? E ali todo mundo faz, a gente vê, e na hora do beijo, então, ali é o ápice, né? É o ápice daquele momento ali, né? Então, essa é uma forma de acesso à justiça, o casamento. É a chamada justiça itinerante a serviço do povo. Hoje é o Breda ainda, né? O coordenador? Sim. Não, o coordenador hoje da Justiça Itinerante é o Geda, doutor André Geda. Doutor André Geda, que é o coordenador. Falei Breda, né? Geda. Mas ele é uma figura também fantástica. Por enquanto está suspensos as itinerantes, estão suspensas, né? Mas eu creio que logo vai encontrar um meio. Não 2021. Seja remotamente, mas vai encontrar um meio. Mas esse ano mais não. Esse ano não. Eu creio que esse ano não teremos nenhuma itinerante, não. Onde a justiça cresceu, onde a justiça diminuiu? Eu creio que a justiça cresceu em todos os setores.
porque a demanda ela aflorou muito, mesmo com a pandemia, aí que foi que aflorou mesmo. E o Tribunal de Justiça ele já criou vários núcleos para atender a essas situações. Nós temos Sejus, que atende a questões de família, de fazer acordo entre as famílias, o casal que quer se separar, questão de pensão alimentícia. Então, esse núcleo tem sido muito atuante. E todos os núcleos têm crescido, todos. E a Justiça como um todo em si, ela tem crescido e tem dado conta do recado, respondendo à altura daquilo que o jurisdicionado está precisando. Agora, em algumas cidades, qual foi o comportamento em alguns interiores da Justiça? Que na capital é um foco, é uma visão. Mas os interiores mais distantes, como foi que vocês trabalharam? Não, está trabalhando tranquilo, só diz na questão geral. Sim. Não, a Justiça está funcionando normalmente. Às vezes nós temos um pequeno problema de internet, que cai a internet, não chega a contento, mas a Justiça tem funcionado a contento em todos os setores. Todos os juízes de todos os interiores, de todas as cidades, eles têm trabalhado remotamente e têm dado conta do recado tranquilamente. E todos têm acesso sem nenhum problema. Às vezes, questão de internet, às vezes uma instabilidade, como ontem aconteceu com o TSE, sim, pode acontecer a instabilidade, mas falta. Aquilo ali gerou gerou inicialmente um medo, né, inicial, né? Mas depois o presidente do TSE foi lá, explicou, né, deu uma entrevista sobre que um dos computadores havia sofrido um problema técnico e eles depois conseguiram, então, consertar e voltou a funcionar normalmente. Alagoas foi um dos estados que mais demorou. Demorou, né? Só voltou parece que 11 horas da noite, e depois só concretizou hoje de manhã, às 9 horas da manhã, que foi concretizar todos os resultados, né? Mas isso foi no Brasil como um todo. Todo o Brasil aconteceu isso. O sistema ele travou, umas 8 horas, 8h30, ele travou o sistema. A gente transmitia os dados, mas não tinha a consolidação desses dados. E a consolidação era feita pelo TSE. Então tivemos que esperar, aguardar até ser feita essa consolidação. A falta da biometria. Qual a sua opinião? A minha opinião é que a biometria facilitou em muito o trabalho da eleição. Se tivesse uma biometria, nós não teríamos uma eleição rápida. Nesse ponto aí, o presidente do TSE, eu dou os parabéns a ele, visão, né? Teve visão nesse caso. A gente constatou da pandemia, né? Da pandemia, e não houve fraude. Não houve fraude. Só pelo menos só. O juiz de direito, João Silas, olhando para a sua Câmara, qual o recado que o senhor diz para Alagoas? A biometria, ela foi a retirada da biometria para a eleição, ela foi essencial para que o eleitor votasse com segurança, com tranquilidade e sem fraude. Pelo menos eu garanto na minha zona eleitoral, que não houve fraude na minha eleição. Nós estávamos atentos em todos os lugares, os fiscais colocados pelos partidos estavam atentos, então houve uma sincronização e a eleição transcorreu normalmente sem nenhum problema. Nas suas considerações finais aqui no Painel Alagoas, um bate-papo muito interessante e o senhor vai voltar. Voltarei com o máximo prazer. Quem bebe desse poço aqui... volta sempre. Volta sempre. Mas o que é que o senhor diz para o telespectador e principalmente os internautas, hoje as redes sociais, onde é que a Justiça se apoia nas redes sociais? Porque ela está crescendo. E o que é que o senhor diz? Todos nós devemos confiar na Justiça. A Justiça, ela existe para que o seu direito seja devidamente assegurado. Se você tem algum problema, se você precisa da Justiça, pode procurar. Como é que você pode procurar a Justiça? Através da Defensoria Pública, do Ministério Público, através diretamente com o juiz, ok? Não se tenha medo, não tenha receio de que a Justiça está pronta e preparada para dizer o seu direito. Agora, a Justiça ela precisa ser provocada. A Justiça não pode, por ela mesma, dizer como é que deve proceder. Não. Primeiro, ela deve ser provocada, e a provocada é através de uma peça chamada ação, que é preparado pelo advogado, pelo defensor público, que recebido ali, então, o juiz analisa e verifica, então, as condições que estão presentes ali e ele, então, vai despachar. Se vai dar vista primeiro ao Ministério Público ou mesmo se ele dá uma decisão interlocutória, uma medida cautelar, né, precisando logo resolver aquele problema, por exemplo, questões de medicação, às vezes. Então, o juiz, às vezes, quando recebe ali, ele tem que despachar de imediato, que é uma vida que está em jogo e precisa manter aquela vida. Então, o juiz despacha de imediato. Então, a Justiça está pronta para atender a todos esses reclamos da sociedade. E ela está pronta agora para o segundo turno? Tranquilamente. Na questão eleitoral, a Justiça está prontinha já.
A experiência aqui do primeiro turno aqui em Alagoas já prepara já para o segundo e está uma beleza. Agora, lembrando que o segundo turno só teremos na capital. Nos interiores nós não teremos segundo turno, porque a lei diz somente haverá segundo turno onde houver mais de 200 mil eleitores, tá certo? Nos interiores nós não temos isso, somente na capital. Então, o segundo turno em Alagoas só será realizado em Maceió. Uma palavra de fé, de esperança, de expectativa, final de ano praticamente, estamos chegando, muitas pessoas tristes, decepcionadas, outras olhando para o horizonte, pedindo uma saída. A pandemia atrapalhou muita gente, famílias, empresários, comerciantes. Qual a mensagem desse juiz que tem coração? A minha mensagem final seria o seguinte: primeiro, nós devemos agradecer a Deus por estarmos vivos. Essa é a primeira forma. E eu agradeço a Deus todos os dias por me conceder esse privilégio. Não contraí o coronavírus, mas eu tive uma mãe que contraiu e faleceu. Eu tive uma filha que teve um problema seríssimo de Covid, grávida de 8 meses. Foi tirado o seu bebê com 8 meses e ela foi entubada, foi para a UTI, tanto ela como o neném. Mas, graças a Deus, ela recuperou, conseguiu recuperar depois de 15 dias na UTI. Então, nós passamos por vários problemas, mas eu agradeço a Deus inicialmente por tudo isso. Segundo, nós temos que ter fé, né? Temos que acreditar num Deus que resolve tudo. Somente Deus é que pode fazer tudo isso aí. Se você está triste porque perdeu o emprego agora, o comerciante que está sem a sua clientela no momento, tenha fé, creia que você vai superar tudo isso. A pandemia nos trouxe grandes lições, trouxe grandes ganhos e algumas perdas. E eu creio que nós temos muito mais ganho nessa pandemia do que perdas. Então, nós temos que reconhecer, fazer esse balanço e começar a mudar alguns hábitos, possivelmente, que nós temos cometido, alguns erros no passado, e começar, então, agora a seguir. Principalmente, seguir as regras sanitárias. Isso é fundamental que você observe as regras sanitárias. Se você observar as regras sanitárias, você vai longe. Mas se você não observar, daqui a pouco você pode contrair o vírus. Então, é importante isso. Agora, a fé acima de qualquer coisa. E se você precisar, meu amigo, da experiência que eu tenho, só Jesus Cristo para resolver toda a situação. Sem Ele, nós não resolvemos nada. Muito bem, uma satisfação com o juiz de direito, doutor João Silas, ele falando de tudo aqui importante. Ele vai voltar, porque aí sim teremos uma nova análise do que será o segundo turno, né? Final das eleições aqui em Maceió. Painel Alagoas, um painel de informações. Você que nos acompanha, a avaliação é sua. Aquele abraço.